sou a Thames e esse é mais um episódio do podcast mais diverso do Brasil. E eu tô aqui com dois convidados maravilhosos, a icônica, perfeita Bruna Maranhão e o maravilhoso Olá. Danilo, também conhecido como Dan, duas figurinhas que são carimbadas na Saitel. Se você não conhece, vai conhecer agora. Bruna e Danilo, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o convite. Estou muito feliz de recebê-los. Queria conhecer um pouquinho mais de vocês, qual que é a história de vocês na Saitel, o que vocês já participam aqui. Esse é o nosso podcast do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, então se vocês quiserem abordar o tema, fiquem à vontade. Maravilhoso comitê. Posso começar? Eu sou a Bruna Maranhão, para quem não me conhece. Estou aqui na Saitel já vai fazer quase 5 anos, em fevereiro eu completo 5 anos. Eu e o Dan, a gente faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, que é um privilégio em vivê-lo aqui dentro. Que é a gente que realmente vivencia isso na vida, né, pessoal, a gente saber que existe esse espaço aqui dentro, ele é realmente um privilégio primordial. Sou uma pessoa São Paulina, não sei se pode falar isso, desculpa, eu sou 20 anos do Palmeirense. A gente corta. Participei também dos campeonatos que a Saitel proporciona pra gente, que também é um extremo privilégio para nós mulheres que jogamos bola. Inclusive jogamos bem. Inclusive jogamos bem, inclusive fui artilheira, pode dar parabéns. A gente vai colocar na edição. E tô aí já nessa caminhada com muito orgulho, não é puxa-saquismo, mas é porque quem vivencia o mundo lá fora e vem pra cá entende que realmente é um privilégio estar aqui. E é isso. Obrigada. Me conceda a palavra. Bom, eu sou o Danilo, ou Dan, né, como falaram. Eu tenho já 6 anos e meio aqui na Saitel. Eu entrei desde 2016, estou aqui, hoje como supervisor. E também participo, né, do Comitê de Diversidade e Inclusão, faço parte da RCI, que é responsável pela comunicação interna, faço parte da CIPA, né, e é muito importante ter esse espaço, né, esses espaços aqui. A gente sempre tenta falar, né, estimular que a gente, o antipreconceito, né, estimular que a gente viva como a gente quer, como a gente é aqui dentro, e a empresa proporciona isso, né, então fico muito feliz com a empresa onde eu trabalho hoje, me sinto super representado, me sinto respeitado, e sinto que as nossas pautas, né, o que a gente traz para a empresa, ela nos ouve e coloca em prática. Então, realmente estou muito feliz. Acho que é importante, de novo, como a gente sempre fala, né, falar mais sobre o assunto, discutir mais sobre o assunto, colocar em pauta, porque ele é importante, ele é necessário. Né? Também participo da Copa Saitel, e aí eles perguntam, nossa, mas você joga futebol? É estranho, né? Porque ser gay e jogar futebol. Então, de novo, acho que tendo a Copa, tendo essa participação, é mais um entrave que a gente quebra, mais um preconceito que a gente quebra com os outros. Isso é maravilhoso. Como somos todos. Três maravilhosos, 4 maravilhosos também ali, ó. Você, telespectador. Meninos, e vocês que estão há bastante tempo na Saitel já, eu acho que vocês acompanharam esse processo que a gente vem tendo de mudança nos últimos anos. Eu entrei na Saitel em 2013, então era tudo mato. Sim, Era tudo mato. Eu nos meus 18 anos, quando eu era aprendiz aos 10. E aí a gente tinha, né, não tava nessa fase em que a gente conseguia se expressar dessa forma, que a gente tinha essas pautas e a nossa agenda do comitê, enfim, as demais agendas que a gente toca tão bem difundidas. Hoje a gente está com isso aí na cultura da Saitel, mas vocês sentiram que nos últimos anos a gente conseguiu ter essa evolução? O comitê que a gente veio esse ano já está tocando as pessoas? Como que vocês estão sentindo aí lá na operação de vocês, no dia a dia dentro da Saitel? Eu não tô aqui desde os primórdios, como você, mas nesses quase 5 anos é nítida a diferença. Falo do ano que eu entrei para este ano, principalmente, justamente pelo tocar das pessoas que convivem com a gente. Então, antes as pessoas só vinham aqui, entravam, trabalhavam e iam embora. E não se falava sobre nada, ninguém conversava um com o outro. Então, essas questões que a Saitel vai trazendo para o nosso dia a dia, isso faz as pessoas que estão ali ao nosso lado realmente quererem falar sobre, quererem entender, querer, saber da sua vida pessoal. E depois da pandemia pra cá, que eu acho que na pandemia isso realmente se intensificou, o fato da gente ter ficado longe fisicamente um do outro,
fez as pessoas entenderem o quanto é importante esse contato, a pessoa tá aqui do meu lado todo dia, deixa eu saber um pouco dele, deixa eu saber o que o Danilo faz, deixa eu saber como que é a vida dele, os gostos dele, porque, a gente tá mais tempo aqui do que em casa, né, isso é maravilhoso porque a gente está aqui rodeado de pessoas muito maravilhosas realmente. Sim. Mas eu acho que a empresa que a gente está, trazer esses assuntos para o nosso dia a dia faz realmente a gente querer olhar o outro com outros olhos, com mais empatia, com mais respeito, justamente por isso. Porque se você só chegar, entrar e trabalhar e não acontecer nada, vai ficar naquela coisa mecânica e a gente não é assim, né? A gente precisa de um sorriso, a gente precisa de tocar o outro, de entender, de falar, tá tudo bem, eu tô aqui, porque a gente convive, né? Então acho que isso é extremamente importante. Sim, parece que a Saitel era um pouco cinza, digamos assim, né? Eu trabalhei aqui em 2007, né? Quando eu tinha 19 anos. Às vezes vi os empregos. E a gente sempre falava que normalmente call center tinha pessoas, o público, né, LGBTQIAPN+, que até... E aqui não tinha, a gente falava, só tem hétero aqui na Saitel, né? E de uma certa forma a gente se sentia pressionado, né? Ou envergonhado às vezes de expor aqui alguma opinião, porque era só você, né? E então hoje temos muitos trans na operação, por exemplo, onde eu trabalho agora, temos umas 8 trans, coisas que a gente também não via no mercado de trabalho, que é um público infelizmente ainda marginalizado. Então, querendo ou não, a Saitel abre sim portas, né? E não só ali para a operação em si. Então, temos pessoas em todas as áreas, né? Então, de novo, isso a gente sempre fala que não é para falar de política, mas política é isso, né? Política é o seu viver, é o trabalhar, é você poder comer, você poder estudar, é poder ser livre, né? Então, aqui essas pautas elas são muito latentes, né? Latentes, exatamente. Vivencia isso todos os dias. Sim. Então é algo que é mais, igual a Bruna falou, é mais do que a Saitel, é mais que os muros daqui, né? Isso transporta no dia a dia, na minha casa, com os meus amigos, com os meus familiares. Então, essa marca Saitel, realmente, assim, eu levo no meu coração, porque eu sou fãzaço Saitel mesmo. É isso, Saitel. Amamos você. Eu acho que a gente até comentou isso. Teve uma roda de conversa que nós 3 participamos, inclusive. Nós estamos integrados aqui, a gente já tem um feeling, um GNC aqui. E aí a gente até chegou a comentar sobre como não é sobre a gente tentar privilegiar um ou outro. A gente sabe que hoje a gente tem um cenário de privilégio, na estrutura social que a gente tem. Quando a gente fala de política, não é partido político, não é campanha política, e sim políticas, na essência da palavra, exatamente. A gente está falando de processos sociais, enfim. E a gente comentou, eu lembro, sobre trazer essa visão enquanto a gente parta, por exemplo, do que é normal para algumas pessoas. E pessoas, quando a gente fala, por exemplo, dentro da sigla, né, do LGBTQIA+, não é, por exemplo, poder andar na rua de mão dada. Poder ir num almoço de família. E a ideia é a gente trazer isso, né, conscientizar. O papel que a gente tenta trazer aqui é esse, é de falar, ok, a gente não está tentando invadir o seu espaço, é que na verdade o seu espaço está segregando outras pessoas. E a gente conviver com isso. Eu sei que vocês levantam a bandeira demais, vocês estão dentro da pauta ali, são ativos. E aí? E aí, o El da Moura nesse podcast? Vou pegar aqui pessoal. Não vou. Não, que isso? Tudo bem? Oi, tudo bem, bom? Imagina. Tchau. Visita do nosso presidente. É isso, o presidente da empresa tá aqui, a gente dá uma paradinha aqui para falar. Voltando sobre as pautas, voltando aqui a gente falar um papo sério. Vocês sentem que a gente está muito incluído na agenda, a gente vive isso no dia a dia, mas vocês sentem que as pessoas estão começando a entender isso? As pessoas que estão sendo impactadas e que não estão dentro desse círculo que a gente convive? Sim, eu falo, inclusive nessa roda de conversa que a gente participou, eu abri o fato de eu ser uma mulher e homossexual. A minha vida pessoal, ela já me traz privilégios, porque eu nunca precisei esconder quem eu sou. Então, assim, existe uma realidade a qual eu não vivi. Eu tenho amigas que foram contar para a mãe que gostavam de mulheres e a mãe saiu correndo com faca atrás. Então, assim, isso é um mundo qual eu desconheço, porque para mim o processo foi natural, então eu já venho deste privilégio dentro da minha vida pessoal.
Então, para mim é muito fácil eu chegar no ambiente de trabalho e falar, oi, eu sou a Bruna. Eu não vou chegar falando, oi, eu sou a Bruna e eu gosto de mulher, porque não tem a menor necessidade. Mas quando acontece algum assunto, eu falo de uma forma extremamente natural, porque a gente é o que é. Então, assim, eu já venho de Porque é natural, né? Porque é natural. Exato. Só que eu já venho de um mundo da vida pessoal extremamente privilegiado por conta disso. Então, quando eu chego na empresa, pra mim também realmente tudo flui. Então, as pessoas ao meu redor, quando a gente realmente consegue ser quem a gente é sem medo, o que deve ser horroroso, eu nunca vivi isso, as pessoas começam a tratar a gente de uma forma também mais natural, com mais respeito. Mas é exatamente o que eu sempre falo, existe um mundo que eu não conheci. Então, assim, eu não sei o que é eu ter que me esconder do que eu sou. Eu nunca vivenciei isso e eu imagino, pelas pessoas que eu convivo, o quão desgastante deve ser. Você ter que ficar se provando para os outros, de falar, não importa a boca que eu beijo, não importa o que eu sou. Porque, assim, o que vai valer é o que eu faço você sentir, enfim. Se você é minha amiga, é isso. Então, eu já carregando essa bandeira da minha vida pessoal pra cá, eu acho de extrema importância a gente participar realmente disso. Podia ter um comitê e eu, por não vivenciar isso, eu simplesmente falar, não vou participar. Pra mim não vai fazer diferença. Mas pra mim não vai, só que ainda bem, eu consigo pensar fora da minha bolha, porque eu tenho muitas amizades, eu tenho muitas pessoas que eu conheço aqui dentro e lá fora, que precisam de alguém que fale, olha, tá tudo bem. Você não tem um acolhimento em uma parte, mas aqui dentro você vai começar a entender de que está tudo bem você ser quem você é. Então, assim, isso interfere, sim, nas pessoas que a gente convive no dia a dia. Isso faz diferença justamente porque a gente acabou de falar. Porque as pessoas começam a olhar pra gente com mais respeito, começam a entender de que, isso não tem nada a ver com você, entendeu? E você não é ninguém pra ter que aceitar ou não, ou achar alguma coisa. E as pessoas precisam entender isso, que tem coisas que não diz respeito a ninguém, a não ser a gente mesmo. Sim. Eu vendo também, por outra visão, a gente que tá começando a incomodar, né? Aqui mesmo dentro da Saitel, porque fazemos parte da sociedade, né? A Saitel também é a sociedade. Então, se tem preconceito na sociedade, tem preconceito também em todo lugar. E quando a gente sente as pessoas incomodadas, como a gente estava falando aqui antes até, é mais uma necessidade de continuar falando sobre, né? Porque se as pessoas estão incomodadas, ou sentindo, não, mas calma aí, agora não é chamar de ela nem ele, é ele, ai meu Deus, que difícil. Então as pessoas precisam se movimentar, se adaptar, exatamente. A sociedade está evoluindo a todo instante, né? E, de novo, acho que esse incômodo ele é necessário, ele se faz presente e ele precisa ser direcionado da melhor forma possível, né? Porque também não estamos aqui para atacar ninguém, né? Queremos só que todos tenham os mesmos direitos, né? E que todos vivam bem, né? Mas eu sinto hoje um certo incômodo na sociedade como um todo, né? Porque, nossa, mas tem muito gay, né? Mas agora tá adotando filho, né? Mas agora já mudou de nome. Hoje a gente só tem espaço de poder viver em paz. Aquela clássica, agora tudo é ofensivo, agora tudo ofende. Sendo que as pessoas não entendem que sempre ofendeu. Sim. E, na verdade, as pessoas que são ofendidas agora estão se sentindo confiantes o suficiente para dizer, isso me machuca. Que é o que a gente não fazia antes, né? Então, essa sua fala é muito boa, Dan, porque reflete... Saitel é fora da Saitel, reflete família, reflete a vivência que a gente tem, querendo ou não, que a gente é aqui dentro, é reflexo do que a gente é lá fora e vice-versa. A gente tem experiência disso. Eu fui criada pelos meus avós a maior parte do tempo, meus pais trabalhavam muito. E hoje a minha avó briga com as vizinhas, com as primas, com as tias, com os parentes, e fala assim, a Tamis namora uma menina assim, e é isso, ela vem na minha casa e eu levo ela liga pra minha namorada e fala com ela primeiro, esquece de mim. E querendo ou não, a gente acessa as pessoas porque estão no nosso ciclo ali, né? É minha avó, é a minha convivência. Mas conforme a gente vai afastando, a gente tem menos impacto em cima dessas pessoas. Eu acho que é aí que vem essa dor das pessoas começarem a reclamar de que, nossa, agora tá começando a aparecer. Mas é isso que a gente quer. Eu acho que, se vocês discordarem de mim, vocês fiquem à vontade, mas eu acho que a gente não tá trazendo essa pauta para essa geração. A gente tá começando a plantar isso pro futuro. Eu espero poder ver isso, mas eu acho que não sei se veremos essa sociedade dessa forma bonita, em que todo mundo cuida da própria vida.
Mas... Seria maravilhoso isso. Mas gente. entrega na minha idade, eu sempre, tipo, como mudou muito, eu até essa semana eu tava conversando aqui na operação, e eu falei alguma coisa e falei GLS. Aí você fala, nossa, Porque mas... é antigo, a Exatamente, gente nessa época aí. mas se a 30 gente mais, vê 30 hoje, mais. a gente teve uma evolução, né? Quantas outras letras entraram, né, na sigla e quanta representatividade isso foi alcançado. Então, né, está sendo válido, né? Até pra nós mesmos, né? A gente aprende muita coisa no comitê, porque o Sim. comitê não é só LGBTQIA+, tem uma série de coisas, mas até dentro das siglas nós aprendemos. A gente aprende. Porque Sim. a gente não tem a vivência, eu tenho uma vivência de mulher cis, lésbica, que vive um relacionamento homoafetivo, mas eu não tenho a vivência de uma pessoa trans. Então a gente Sim. consegue ter essa troca e entender, a gente tá numa constante evolução, uma constante Isso é um aprendizado até pra gente, porque as pessoas vêm perguntar pra gente como se a gente realmente entendesse de tudo. Sim. E ok, a gente tá dentro desse cenário, mas tem coisas, por exemplo, uma pessoa trans. Tenho conhecidos, tenho amigas, só que a gente não sabe como é a vivência também. A gente se olha no espelho às vezes e fala, quero mudar meu cabelo porque eu não tô mais me identificando com esse cabelo. A gente vai lá e corta. A gente não sabe o quão difícil deve ser você se olhar no espelho e falar, eu não me identifico. Eu preciso mudar. Então, assim, isso é algo que a gente também precisa entender e acolher justamente por fazer parte também disso. E o comitê, ele ajuda porque ele ensina principalmente, tipo, as pessoas que estão ali. Participativos. Participativa, é que vocês participam de tudo. Vocês dois são... sobre, Piscou com a gente ali. Piscou ali num comunicado, tem uma Bruna Maranhão, num outro tem um Danilo, e aí, como é que fica? Já viramos, né? Já Patrimônio viramos, Saitel carinha. já. Mas é isso, a gente vai aprendendo. A ideia do comitê não é só nós que estamos dentro do comitê, né? A gente faz as discussões ali mensais para trazer as pessoas certas para falar sobre as pautas certas. É o que a gente tem que sempre lembrar, que é o seu local de fala. Não adianta a gente criar um comitê, é algo que a gente sempre bate na tecla, para acionista ver, para diretor ver, para o mercado ver, sendo que ele não tem uma essência, ele não tem uma verdade. E acho que isso a gente faz de uma forma muito leve e eu gosto muito. E eu sei que a gente tem plantado muita coisa boa. Estamos muito no começo, a gente está tentando criar muita coisa ainda, mas sem vocês maravilhosos, sem as pessoas que participam do comitê, a gente não conseguiria quebrar essa barreira, começar a quebrar essa barreira. E é uma mudança que vem mesmo, você estava falando da questão que a idade reflete, porque eu posso pegar a minha infância e adolescência, se ela fosse vivida nos dias de hoje, talvez muita coisa fosse diferente, porque hoje realmente já se mudaram muitos pensamentos, as pessoas falam mais sobre, porque você pega a minha idade, eu vou fazer 37 agora, eu com 20 anos, eu lembro de uma novela, A Torre de Babel, que tinha um casal de mulheres lésbicas e elas tiveram que explodir no shopping, porque a sociedade não aceitou, achava que um absurdo, e você pega isso de 17 anos atrás. E hoje não, hoje você vê em novelas, tipo, os homens se beijando, as mulheres se beijando, realmente tem um casal homoafetivo e aquilo ok. Então, assim, de 15, 10 anos pra cá, realmente as coisas já mudaram. E a gente conseguir fazer isso e a gente ser parte dessa sementinha que está sendo plantada, eu acho que ela é de uma grandiosidade, assim, maravilhosa, de verdade. Pro futuro. E pra gente finalizar aqui, um bate-bola, um jogo rápido. Bruna Maranhão, uma cor. Ixi, laranja. Nossa, né? Uma Nossa, música. também, gosto de laranja, é a cor preferida. Ai, a minha O Tempo Não Para do Cazuza é a música mais atual que existe em qualquer momento que a gente esteja vivendo. Por favor, poética. vai escutar. A gente vai botar agora um fundinho com a música do Cazuza para Bruna Maranhão. Comida preferida? Feijoada. Feijoada. Prato cheio de feijoada, né? Última mensagem que você quer deixar para esse podcast. Eu acho que pessoas maravilhosas que estão nos assistindo, tem uma frase que eu gosto muito que é: seja sempre você mesma, porque todos os outros já existem. Então é isso, eu acho que a gente é único nesse mundo e o que importa na vida é que a gente faz o outro sentir e só. Porque quando a gente parte, é só isso que fica. Que lindo! Muito obrigada. Danilo, sua cor é laranja, você já falou. Laranja. Música preferida? Nossa, eu amo músicas, não tenho uma Aquela que preferida, toca, mas... Aqui eu escuto. I Love You, da Avril Lavigne. Nossa, Eu sou bem romântico. emo. Cante um pedacinho aqui, por favor. The Voice só no outro programa, Ok. gente. A estagiária aqui, que carrega a produção, ela não atira de The Voice, por favor.
o recado, última frase e última mensagem que você quer deixar para esse podcast? O recado é que seja você mesmo, nunca desista dos seus sonhos. É difícil, às vezes parece ser impossível, né? Mas não podemos desistir. Resistência sempre, tem que resistir, tem que tentar, tem que amar, tem que ainda acreditar que amanhã será um mundo melhor, que seremos pessoas melhores. Então, e de novo, obrigado Saitel por nos proporcionar esse espaço, esse tempo, esse investimento, né? Que tempo também é investimento, né? Para que nós nos tornemos uma empresa cada vez melhores e mais diversa. Você é sensacional. Somos Você é todos. maravilhoso. A vida só me traz pessoas incríveis. Que maravilhoso. A quantidade de maravilha por metro quadrado dessa sala está Tá impressionante. sensacional. Meninos, muito obrigada de novo por Obrigada terem a você. participado e representado também esse pilar do comitê, que é o LGBTQIAP+. Temos mais pilares do comitê, teremos mais podcast. Acompanhe, deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Em algum lugar da tela vai aparecer algum uma lugar vai ter mensagem um aqui. É isso. Muito obrigada, meninos. Obrigada. Obrigado E a é vocês. isso. Estamos Obrigada. aí sempre. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Ah.